Se eu permitir, eu ia até fazer esse comentário depois. Deixa eu abrir só aqui, falar o nome do procedimento. Tá? Então, dando abertura aqui ao depoimento do senhor Marcelo Bahia Odebrecht, no procedimento administrativo 125.000.003675/2017, 32, pedido de cooperação passivo da República do Peru. O senhor Marcelo, o senhor tem algumas considerações a fazer? Não, no fundo é reforçar o seguinte, eu até realmente a empresa pediu essa questão para se entender antes, porque a nossa disposição total é colaborar. A gente assinou realmente esse acordo com o Ministério Público aqui do Brasil, que envolveu também Estados Unidos e Suíça, e a nossa disposição é colaborar. Agora, fica complicado para mim falar, não apenas estando protegido, como principalmente, quer dizer, as pessoas que estão mais expostas, porque é no fundo quem se envolveu com os temas do Peru, que são as pessoas do Peru e as nossas empresas lá. E a importância também de que a gente não seja prejudicado por colaborar, quer dizer, que seja fechado um acordo que envolva alguma espécie de penalização, como está sendo fechado nos países, tudo bem, mas de certo modo é complicado para a gente qualquer expropriação direta ou indireta. Então, quer dizer, não tem porquê no Peru nós não fecharmos acordo de uma maneira similar que estamos fechando com todos os países, entendeu? Perfeito. Então o senhor faz esse depoimento em razão do da sua colaboração e da colaboração da empresa Odebrecht, certo? Perfeito. Então, nessa condição, o senhor tem a obrigação de falar a verdade, abrir mão do seu silêncio, né? Já que o senhor vai receber benefícios para isso, e isso é extensivo também às autoridades peruanas, né, para aceitarem o depoimento do senhor. Perfeito. Perfeito. Então, eu vou seguir as perguntas que foram encaminhadas e depois eu abro a palavra aos senhores conforme combinamos, tá certo? Se tiver algum ponto relevante que os senhores entendam que devam alertar, por gentileza, fiquem à vontade, tá? Então eu gostaria que o senhor fizesse, e de forma meio pausado, para que seja possível que a tradução seja feita e haja o entendimento das autoridades, das pessoas estrangeiras aqui na sala. Então eu gostaria que o senhor fizesse uma exposição dos cargos empenhados pelo senhor no grupo empresarial Odebrecht, nas empresas relacionadas, as datas de exercício que o senhor exerceu e suas principais funções nesse período. Eu assumi como líder empresarial da construtora Norberto Odebrecht. Líder empresarial é como se fosse o diretor-presidente da empresa, no nosso jargão. Eu assumi em 2002 e fui LR da construtora do ponto de vista formal até do ponto de vista formal 2009, 2010, sendo que na prática eu já não exercia mais as funções como líder empresarial desde o final de 2007, quando a gente dividiu a construtora em 5 áreas de atuações e passamos a ter para cada área de atuação um LE. Durante o período de 2008 era chamado vice-presidente, mas já na prática era o líder empresarial. E no caso específico do Peru, então, até 2007, 2008, então se tinha o diretor do país se reportando ao L da construtora, no meu caso. Durante todo esse período foi Jorge Barata. Eu estou já antecipando talvez algumas coisas que seja mais prática. Durante todo esse período foi Jorge Barata, que era o diretor-presidente da construtora no Peru. E até 2007, 2008 ele se reportava diretamente a mim. A partir daí, assumiu como líder empresarial da América Latina o Luiz Mameri, e o Barata passou a se reportar a ele. E eu, a essa altura, já estava assumindo o papel de diretor-presidente da holding, não mais da construtora. E Barata, foi isso até mais ou menos 2011, 2012, quando o Jorge Barata ele assumiu como LE
de uma empresa nossa de investimentos na América Latina, que envolvia inclusive investimentos no Peru, Odebrecht Latin Invest. E neste momento, que 2011, 2012, eu não me lembro exatamente a data, quem assumiu como diretor da construtora ligado à Mameri foi o Jorge Barata, o Boleira, Ricardo Boleira, assumiu como diretor da construtora no Peru. Então essas, digamos, são as pessoas, do ponto de vista das pessoas que comandavam a nossa operação na América Latina e no Peru, no caso. Eu talvez tenha antecipado algumas perguntas. Ainda assim eu vou acabar repetindo, o senhor aí pontuou só exatamente, perfeito. Tá? E quando o senhor se refere LE para entendimento? É o presidente, é o que costuma, o CEO ou o presidente executivo das empresas. É como a gente chamava, líder empresarial. Líder empresarial. 2. Por gentileza, faz uma exposição das funções que desempenhava Luiz Antônio Mameri para o grupo empresarial Odebrecht ou para as empresas relacionadas à República do Peru. O Mameri assumiu como LE da América Latina em 2007, 2008 e foi até 2016, eu acho, como LE da América Latina. Neste período, no início, até como LE, no fundo ele não tinha um papel e não deveria ter maiores papéis de desenvolvimento locais. Então, no fundo, é um papel mais de coordenar a atuação dos diretores dos países. Então, em tese, eu digo até pela minha experiência como LE e pela nossa delegação, provavelmente o Mameri não se envolvia diretamente em temas locais e ele pactuava a atuação do Jorge Barata através do que nós chamamos que é programa de ação. Então ele tinha um programa de ação com Jorge Barata, um programa de ação pactuado em bases anuais, e ele provavelmente visitava o Peru a cada 3, 4 meses para fazer um acompanhamento das atividades no Peru. E provavelmente a maior parte das atividades do Mameri eram mais internas do que externas, até porque pela nossa delegação a gente deixava muito que a representatividade externa, local, fosse dos diretores dos países, que tinham plena delegação para atuar. O Barata, o Mameri teve em Barata a única pessoa que se reportava a ele nas atividades do Peru até provavelmente 2011, 2012. A partir de 2011, 2012, quando o Barata assumiu o programa de Odebrecht Latin Invest, ele se reportava também a Mameri, mas com o presidente do conselho dessa empresa. Então essa empresa tinha um conselho e o Mameri era o presidente do conselho da Odebrecht Latin Invest. E com o presidente do conselho, ele coordenava as reuniões de conselho a quem o Jorge Barata se reportava, não mais como diretor da construtora. Então Mameri, no caso, a partir de 2011, 2012, passou a ter, digamos assim, 2 liderados na atuação do Peru. Um na área de investimentos, que não era só Peru, mas outros países, que era o Jorge Barata, e tinha o diretor da construtora, a partir de 2011, 2012, que era o Ricardo Boleira. A pergunta terceira é referente a Jorge Barata, exatamente, essa mesma pergunta. No fundo, o papel do diretor de país na nossa empresa, e Barata não deve ser diferente dos outros, era então de liderar os diretores de contrato. Eu sempre alerto que só eles podem dizer quem assumiu tal relação política, no caso que nós estamos discutindo aqui, porque os diretores de contrato, eles tinham delegação para decidir todos os temas relativos a seus contratos. Então, em alguns casos, as relações políticas que envolviam determinado contrato, elas podiam ser lideradas pelo próprio diretor do contrato ou podiam ser lideradas pelo diretor do país. Em geral, se supunha que a nível de presidente, campanhas, por exemplo, presidenciais e tudo mais, estas eram coordenadas pelo diretor do país, no caso Jorge Barata,
e talvez em algum momento Jorge Barata e Ricardo Boleira juntos, porque tinham 2 atuações. Agora, temas mais específicos de determinados contratos, é muito provável que eles tenham sido liderados pelos diretores de contrato. Tá? E o processo era o mesmo. Jorge Barata tinha com os diretores de contrato programas de ação que eram pactuados anualmente e ele fazia um acompanhamento. É óbvio que o acompanhamento de diretor de país com o diretor de contrato é um acompanhamento muito mais constante do que o acompanhamento que um diretor da América Latina que fica no Brasil exerce sobre um diretor de país. Então, à medida, óbvio, que você vai chegando mais perto do cliente, o acompanhamento passa a ser mais de perto. Tá. E a pergunta 4 é referente exatamente ao Ricardo Boleira, essa função dele. Ricardo Boleira, ele, se eu não me engano, ele era diretor do país em Cuba, antes de ir para... quase certeza que era em Cuba ou Equador, acho que era Cuba, antes de ir para o Peru. E ele foi para o Peru, então, quando o Jorge Barata assumiu a presidência do Odebrecht Latin Invest, e assumiu exatamente o papel de Barata, que era diretor de país da construtora, ligado a Jorge Bomelli, ou a Luiz Bomelli. Se a gente fizer uma linha de tempo em relação às pessoas que ocuparam a direção da companhia, da construtora, no Peru, começaria com... Quando eu assumi a construtora, era Barata, mais ou menos 2002. Barata tinha acabado de assumir, tinha pouco tempo. Ficou até então 2011, 2012 como diretor da construtora, primeiro ligado a mim, depois ligado a Mameri. Depois assumiu como presidente do Odebrecht Latin Invest, que apesar de ter investimento em outros países, a grande maioria dos investimentos era no Peru, portanto a base era peruana. A Odebrecht Latin Invest tinha como base, não sei se a base fiscal, mas a base operacional era no Peru. E tinha o Ricardo Boleira, que assumiu então como diretor da construtora em 2011, 2012 e ficou até recentemente, todos ligados a partir de 2008, ligados a Mameri. Perfeito. E o Mameri, nessa nova função, em 2011 e 2012, ele ficava sediado no Peru? Não, o Mameri sempre ficou sediado em São Paulo. Ele como ele da América Latina, a partir de vice-presidente, depois ele a partir de 2007, 2008, ele sempre ficou sediado em São Paulo. Como diretor da construtora no Peru, ele ficava sediado... Não, ele está falando Barata. O Barata ficava em São Paulo, sempre. Não, sempre. Desculpe. O Barata e o Boleira sempre residiram no Peru. Sempre no Peru. O Mameri é que sempre residiu em São Paulo. Entendi. Próxima exposição das funções que desempenhava Raimundo Nonato Trindade para o grupo empresarial Odebrecht e para as empresas relacionadas à República do Peru. O Raimundo Serra, ele era da organização dinâmica de Barata. O que é que a gente chama de organização dinâmica? É a equipe de apoio, tá? Não me recordo se... Eu acho que durante todo o período ele foi da organização dinâmica. Eu não me recordo se em algum momento ele pode ter assumido a responsabilidade por algum contrato, mas o que eu me recordo é de Raimundo Serra como da organização dinâmica, quer dizer, ele era uma espécie de relações institucionais de Barata, ou talvez tenha tido outro papel, mas eu me lembro um pouco disso. Mas eu acho que esse assunto, e eu também não me lembro se depois ele ficou ligado a Barata ou ligado a Boleira, mas aí com certeza tanto Barata quanto Boleira podem especificar melhor o papel dele. E o período, o senhor se recorda? Eu acho que durante todo o período, eu me lembro que todo o período Raimundo Serra ficou lá. Eu não me lembro se... Todo o período, o senhor diz de 2002? 2002. Eu sempre me lembro de Raimundo Serra no Peru. Como da organização dinâmica. É o que eu estou dizendo. Em algum momento ele pode ter assumido a responsabilidade por algum contrato, mas eu me lembro ele na organização dinâmica, que a gente chama a área de apoio do Barata. Aí eu não me lembro se na transição para Boleira
Se ele foi para o Odebrecht Latin Invest, ou se ele ficou com Boleira, isso eu não sei. Tá, e de 2002 até recentemente? Até recentemente ele ficava no Peru. Uma exposição a respeito das funções desempenhadas por Luiz Alberto de Menezes Welling para o grupo empresarial também. Eu me lembro ele bem quando ele assumiu como diretor do país no México. Antes de ir para o México, ele era diretor de contrato, como a gente chama, no Peru. Eu não posso afirmar se durante todo o período que ele esteve no Peru ele foi diretor de contrato, ou em algum momento ele também, porque é muito comum uma pessoa assumir um contrato, depois ir para a organização dinâmica quando o contrato acaba, ou voltar para o contrato. Então, mas aí com certeza o Barata, que é mais Barata, porque foi na época do Jorge Barata, não mais na época do Ricardo Boleira, o Barata vai poder dizer bem qual foi os papéis, os programas que o Luiz Will teve no Peru. Eu me lembro ele bem mais quando ele assumiu como diretor do país no México. Mas eu me lembro que ele foi responsável por alguns contratos no Peru. Essa mesma questão em relação ao senhor Isaías Ubiraci Chaves Santos. Olha, na minha época eu acho que o Isaías Ubiraci não tem absolutamente nada a ver com o Peru. Quer dizer, é uma confusão que às vezes se faz. A gente chama o Isaías Ubiraci, a gente chama de Bira. Ele era uma pessoa que, pelo menos na minha época, e eu acho que depois foi assim, o que é que ele fazia? Nós tínhamos os nossos pagamentos não contabilizados. Esses pagamentos não contabilizados, eles eram autorizados pelos diversos empresários, tá? O que é que acontecia? Esses pagamentos não contabilizados, não se tinha controle interno deles. Não tinha, então, o único controle na minha época que existia era para saber se a pessoa que estava se usando aquele pagamento não contabilizado, se ela tinha dinheiro no caixa oficial, porque senão ela poderia ter, quando eu digo caixa, se a empresa dela podia estar no vermelho, no caixa oficial, e ele está se beneficiando de pagamentos não contabilizados que não tinham controle. Então, o papel que o Bira tinha na minha época, quando ele era consultora, era simplesmente, ele recebia informação de um pagamento não contabilizado, não era para ele saber, esse pagamento contabilizado não necessariamente era ilícito, podia ser uma questão fiscal, podia ser qualquer tipo, podia ser inclusive qualquer natureza. Agora, ele recebia esse pagamento não contabilizado, ele checava se havia ele recebia esse pagamento não contabilizado, ele recebia o pagamento não contabilizado, que empresa era responsável por esse pagamento e um codinome. Ele checava se essa empresa tinha caixa positivo. Se tivesse caixa positivo, ele liberaria esse pagamento para a equipe de operações estruturadas. Se não tivesse caixa positivo, a pessoa tinha que aí sim falar com o líder e no último extremo iria até o LE, na minha época iria a mim, para liberar um pagamento não contabilizado em cima de uma obra ou um projeto ou uma empresa que não tivesse caixa positivo. Em tese, não era nem para ele saber qual a razão do pagamento não contabilizado. Ele não deveria ter essa informação. Ele simplesmente deveria receber isso. E ele pegava esse pagamento não contabilizado e alocava gerencialmente àquela empresa que utilizou esse pagamento não contabilizado, para que a pessoa fosse avaliada também tendo este custo. Quer dizer, apesar de não sair na contabilidade oficial, isso impactava o resultado que a gente chamava gerencial daquela empresa. Então, em tese, o Bira era mais em tese, poderia ter uma máquina fazendo o que ele fazia. Ele não era para avaliar, e eu entendo que ele não tem absolutamente nada a ver com o Peru. Que pode haver, com certeza, esses e-mails ou registros e o pagamento para ele checar se tinha, liberar, mas não quer haver, que muitas vezes ele nem saberia de onde é que via o pagamento contabilizado. Então o Biraci, na verdade, ficava em São Paulo, não era ligado à equipe de Mameli, não era ligado à equipe Barata,
é ligado à área financeira. Perfeito. As perguntas agora que seguem são referentes ao extrato de perícia que você fez. Isso, tem os documentos. O senhor tem aí eles? Tem. Peguei o certo. Então, as perguntas serão feitas referente a isso aí. Se eu pudesse permitir, só para esclarecer toda essa nota, que às vezes o pessoal é o seguinte, eu tinha anotações que é aquele programa do Outlook que tem as tarefas. E as tarefas permitem que você abra várias notas. Então, para cada liderado meu, eu tinha uma anotação, que era uma tarefa, onde eu colocava as duas siglas do liderado, no caso aqui LM, 2 pontos, quer dizer, Luiz Mameri, com quem então todos os pontos que em algum momento eu pensei de falar com ele, eu falei, eu tinha que acompanhar, não necessariamente tudo que está aqui eu falei, mas eu ficava na minha cabeça, tudo que tinha a ver com ele, direto ou indiretamente, eu ia colocando. E muitas vezes as coisas vão ficando, e eu ia deixando porque em algum momento eu podia querer lembrar. Em geral, só para entender, as coisas que estão mais para trás, mas no final, são mais antigas. E as coisas mais para frente, no topo, são mais novas. Eu muitas vezes, copiava e-mails para essa... Se é um e-mail que eu tinha com ele, queria guardar, era mais fácil guardar na tarefa do que necessariamente guardar a cópia do e-mail. Então aqui tinha uma consolidação de tudo, de ideias, de pontos para acompanhamento. E neste caso aqui, como envolve a agenda do Luiz Mameri, provavelmente aqui envolve temas de toda a América Latina. Então quanto mais acima estiver... Em tese, não quer dizer que eu não possa botar, mas em tese, quanto mais acima, mais recente. E em tese, o que está no título do assunto é aquilo que demandava um acompanhamento mais de perto meu, ou eu estava mais preocupado à época. Perfeito. Tá. Então, vamos agora para as perguntas específicas, e depois, se eu tiver outros esclarecimentos aí a respeito dessa nota, serão bem-vindos. Então, a questão 8. Apresenta ao senhor o relatório de extração do dispositivo iPhone. O telefone é do senhor, né? Como alvo de pergunta sobre as anotações relacionadas com o aspecto do Peru. O senhor explicou aqui genericamente. Pergunta 9. Explique a anotação barata. Eu visitar RC mais metas SSA MA por país, Afonso Florense, CC AG versus DR e GCN, CSN Peru e AHE Colômbia. Olha, barata interrogação, eu honestamente, pode ser qualquer coisa na época que eu recentemente estivesse falando com o Mameri sobre barata. Eu não consigo lembrar, entendeu? Mas várias vezes eu falava com o Mameri sobre algo. Então vai ver, em vários pontos aqui, tem o barata, outro LE. Às vezes tinha um tema na época que eu estava conversando com o Mameri sobre barata. Não me lembro, tá? Pode até ser uma coisa interna nossa. Eu visitar RC, eu nem sei, eu não acho necessariamente isso é Peru. Eu tentei lembrar o que é RC. RC pode ser uma pessoa ou um local. Eu não consegui achar ninguém na empresa que eu me lembrasse que era RC. A única pessoa que me veio com RC foi Rafael Correia. Mas Rafael Correia eu só tive com ele na época da confusão do lá atrás, então não foi. Então eu não consegui achar ninguém. Se vocês me perguntarem se tiver alguém lá no Peru que tenha nome, sobrenome RC, eu posso dizer se mas eu não me lembro quem é RC. Pode até ser um local, tá? GCN é João Carlos Nogueira, tá? É nosso diretor em Brasília, porque era ligado a Mameri, porque tinha a ver com financiamento brasileiro. Então, por exemplo, eu visitar RC e João Carlos Nogueira pode até ser uma coisa do Brasil, ligado a financiamento, entendeu? É que eu não... CSN Peru, ou SSMA é Saúde, Segurança, Meio Ambiente. São metas que a gente tinha de saúde e segurança, que a gente estava discutindo se fazia isso por país. Eu acho que não tem nada a ver. Afonso Florense acho que era um ministro do governo Dilma,
que tratava de temas, Ministério Agrário, eu acho, e a gente tinha um programa de levar uma transferência de tecnologia agrária para a África, também não tem nada a ver com a... É porque Mameri, no início, nos 2 primeiros anos, ele além de América Latina, ele acumulou também o papel de Angola. Então, Angola e África. Então, no início foi América Latina e Angola. Aí depois, a partir de 2010, ele se consolidou só América Latina. Então pode ser provavelmente dessa época. Este AG é Andrade Gutierrez. Eu acho que tem um outro AG lá na frente que é Alan Garcia. Mas este AG aqui é Camargo Corrêa CC e AG versus DR, Dilma Rousseff. Quer dizer, eram uns problemas nossos que a gente tinha com a Camargo e Andrade. O embaixador brasileiro, não sei se ele embaixador, o RC. Eu disse, se vocês lembrarem de alguém que tem RC, eu posso talvez lembrar, mas não me lembro. Entendeu? CSN Peru, na época que a gente estava já discutindo a questão do gasoduto, teve uma ideia discutida com a CSN, que é uma empresa siderúrgica aqui do Brasil, sobre a gente desenvolver um projeto de aço lá perto de Cusco, não sei se era perto, mas era no meio do gasoduto, se beneficiando do gás. Então foi essa discussão que a gente teve, mas acabou não avançando. Mas isso aqui tinha. E aí já a Colômbia, é uma ideia que a gente tinha na Colômbia, que era o investimento que ele estava olhando. Então o fato de estar tudo junto... Ah, não, eu vou acumulando, porque na verdade é o seguinte, às vezes no pasting copy, muitas vezes as coisas são misturadas. Às vezes, por exemplo, isso aqui, lembra que a agenda com Mameri era toda a América Latina. Então não havia uma segregação. Mas, alguns casos, por exemplo, quando tem às vezes subitem e está acertado, eu posso ver que é o mesmo assunto, mas às vezes não. Tá. Então não necessariamente tinha relação com o Peru? Não. Tá. O Peru foi o Barata tem, mas pode não ser Peru, pode ser uma questão interna nossa. Tá. E o CSN Peru. Tá. Na 10, a questão 10 é referente à AG, que o senhor explicou, então nesse caso aqui é Andrade Gutierrez. E não tem nada a ver com o Peru. Aqui a gente tinha um problema com Andrade e Camargo, que elas atuavam muito. Como a gente tinha uma presença local forte, a gente não demandava, no fundo, a gente estava na América Latina há 30 anos, enquanto que a Andrade Corrêa e a Camargo tinham menor presença, elas se utilizavam mais do governo brasileiro do que a gente se utilizava. Então, era mais essa discussão interna. Tá. Pergunta 11. Explique sobre a notação OH versus humildade, magnata no Peru. São duas coisas distintas. OH e humildade é uma discussão. Eu não sei se eu tive com Barata diretamente, mas eu tive uma conversa com Mameri, porque o Barata tinha muita reação no início, como todos os empresários do Peru, ao Mala. E eu disse a ele precisava ter humildade nessa relação. A experiência na época que a gente teve aqui com Lula não foi uma experiência ruim, os empresários acabaram tendo acesso a ele. E no fundo foi essa conversa, que foi uma conversa minha com o Mameri sobre o liderado dele. Magnata no Peru? Olha, Magnata, eu tenho quase certeza, uma pessoa que eu me lembro que a gente chamava de Magnata era José Disseu. Então, José Disseu é uma das pessoas que a gente chamava Magnata. Pô, a gente usava muitas coisas. E José Disseu tinha um problema que ele começou a apoiar as empresas brasileiras se utilizando, digamos assim, da influência que ele tinha junto ao governo brasileiro. Quando ele saiu do governo brasileiro, ele começou a apoiar as empresas brasileiras, nossas concorrentes, nesses países, em nosso detrimento. A gente não precisava do apoio de Disseu, e várias empresas contrataram José Disseu para que fizesse lobby para elas nesses países, usando a influência de José Disseu junto ao governo Lula. Por isso até então tem um relato que é aquele... não tem relato não, eu tive uma oitiva que até eu expliquei isso por conta de uma relação. A gente botou na época uma pessoa para acompanhar José Disseu por conta disso. Magnata era um termo que às vezes a gente usava para José Disseu. Pode ser outra pessoa, porque não acho que era só ele que a gente usava Magnata, mas o que eu me lembro era que era um termo que a gente usava para José Disseu. Mas porque José Disseu eu sei que atuou em favor de algumas empresas brasileiras no Peru, usando, digamos assim, a influência que ele tinha no governo brasileiro. Tá. E OH refere-se a Ollantaytamala. Tá. Ex-presidente, né? Que é o ex-presidente do Peru.
Ou seja, os dois assuntos não tem nada a ver. Os dois do Peru, mas não tem nada a ver um com o outro.